Seja muito bem-vindo à nossa cesta cultural. Hoje, o nosso jardim se veste de névoa e mistério para receber um dos maiores clássicos da literatura mundial, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou como conhecemos, O Médico e o Monstro. Nesta semana, falamos sobre os inimigos ocultos e sobre como o inconsciente governa o nosso destino. E não existe obra que ilustre melhor esse campo de batalha do que a história escrita por Robert Louis Stevenson. Imagine o Dr. Henry Jekyll, um homem de brio, um médico respeitado, culto, cercado pelas melhores amizades e dono de uma reputação impecável na Londres vitoriana. Jekyll é a imagem da perfeição consciente que todos tentamos projetar. Mas por trás daquela fachada brilhante, ele sentia algo que todos nós sentimos, mas poucos têm coragem de admitir: uma dualidade primitiva. Jekyll percebia que dentro dele moravam dois homens. Um era o médico benevolente que queria o bem da humanidade. O outro era um ser impaciente, carregado de desejos que a sociedade da época jamais aceitaria. Em vez de buscar o equilíbrio e a integração que Jung nos sugere, Jekyll cometeu o erro fatal. Ele usou seu brilho intelectual para tentar separar essas duas naturezas. Ele acreditava que se pudesse isolar o seu lado obscuro em um corpo diferente, a sua parte luminosa seria livre para brilhar sem a culpa ou o peso da sombra. É aqui que nasce a poção. O experimento de Jekyll não era apenas químico, era uma tentativa desesperada de negar a própria humanidade. Quantas vezes nós também não tentamos tomar a nossa poção diária? Quando fingimos que não temos raiva, quando escondemos as nossas fraquezas sob uma máscara de força, ou quando tentamos ser apenas o médico diante dos outros, enquanto o monstro passa fome no porão da nossa mente. O que Jekyll não entendeu, e que nós vamos descobrir hoje, é que a vida é uma unidade. No momento em que ele bebeu aquela mistura e deu forma ao sinistro Mr. Hyde, ele não se libertou. Ele criou uma prisão. Ele achou que estava podando seu jardim, mas estava, na verdade, cortando o tronco principal. O brilho de Jekyll foi a sua ruína, porque ele acreditou que poderia enganar a própria alma. Você já sentiu essa vontade de separar o seu lado bom do seu lado difícil? Vamos ver o preço que Jekyll pagou por essa escolha. Quando o Dr. Jekyll finalmente ingere a poção, ele não se transforma em um gigante ou em uma fera peluda. Muito pelo contrário. Edward Hyde é descrito por Stevenson como alguém menor, mais jovem e muito mais ágil que o próprio médico. E aqui reside a primeira grande sacada psicológica da obra. Hyde é menor porque ele representa a parte da alma de Jekyll que nunca foi exercitada. Ele é a sombra que viveu faminta no escuro, enquanto o médico recebia todos os aplausos. Por ser jovem, ele tem a energia bruta e inconsequente de quem nunca teve que responder por seus atos. Hyde é o prazer puro, desprovido de qualquer brio moral ou empatia. Sob o olhar da análise criminal, Hyde é o perfil do agressor impulsivo. Ele não tem remorsos. No livro, há uma cena perturbadora onde ele atropela uma criança na rua e continua caminhando como se nada tivesse acontecido. Jekyll, o médico, fica horrorizado, mas Jekyll, transformado em Hyde, sente um prazer sádico em sua própria liberdade. Hyde é o inimigo oculto que tomou forma física. Ele personifica
todos aqueles hábitos silenciosos que discutimos na segunda-feira: a impulsividade, o vício, o egoísmo e a falta de limites. Enquanto Jekyll é o mestre da máscara social, Hyde é a verdade nua e crua do instinto humano mais baixo. Mas por que Hyde causa tanta repulsa em quem o vê? No livro, todos que cruzam com ele sentem uma náusea inexplicável, uma deformidade que ninguém consegue descrever. Isso acontece porque Hyde é a personificação da desarmonia. Ele é o que sobra quando você arranca a alma consciente de um homem e deixa apenas o resíduo. Para o jardineiro da mente, Hyde é o alerta máximo. Ele nos mostra que quando negligenciamos nosso autoconhecimento, o que cresce na sombra não é algo bonito ou forte, mas algo atrofiado e perverso. Jekyll acreditava que poderia controlar Hyde, que poderia soltá-lo de vez em quando para se divertir e depois guardá-lo de volta no armário. Ele não percebeu que, ao dar corpo à sua sombra, ele estava alimentando um predador que, em breve, não aceitaria mais viver na jaula. Você já parou para pensar em qual tamanho a sua sombra teria se ganhasse um corpo hoje? Há um momento na obra de Stevenson que é o pesadelo de qualquer pessoa que busca o autoconhecimento. O dia em que Jekyll acorda, olha para as próprias mãos e percebe que elas são as mãos de Edward Hyde. O detalhe assustador? Ele não tinha tomado a poção naquela noite. O inconsciente, de tanto ser alimentado e solto às escondidas, aprendeu o caminho de volta sozinho. Aqui, a história deixa de ser um conto de ficção e se torna uma análise brutal sobre o vício e a perda do brilho. Jekyll acreditava piamente que detinha o controle. Ele dizia: "No momento em que eu desejar, eu me livro de Hyde." Mas essa é a mentira clássica que todos contamos quando estamos entregues a um hábito destrutivo ou a uma sombra que não queremos integrar. A poção que antes era o passaporte para a liberdade, agora se tornou uma necessidade desesperada para a sobrevivência. Jekyll passa a precisar de doses cada vez maiores e mais frequentes apenas para conseguir ser ele mesmo por algumas horas. Isso é a metáfora perfeita para o que acontece quando negligenciamos nossa saúde mental por tempo demais. No início, o hábito nocivo parece uma válvula de escape, algo que fazemos só de vez em quando. Mas sem o trabalho do jardineiro para podar e entender essas raízes, o comportamento impulsivo toma conta do terreno. O médico, o homem da lógica e da moral, começa a desaparecer, sendo devorado vivo pela criatura que ele mesmo criou no seu laboratório secreto. Vemos Jekyll entrando em um estado de dissociação e pânico. Ele começa a se isolar, se tranca no gabinete e evita até os amigos mais próximos. Mas por quê? Porque ele tem vergonha da própria dualidade. Ele teme que o mundo veja o monstro que ele tentou esconder. E esse é o grande erro. O isolamento alimenta a sombra. Quando paramos de falar sobre nossas dores e nossos erros, Hyde ganha força no silêncio. A luta de Jekyll não é mais para ser um homem bom, é uma luta desesperada para não ser o mal encarnado. Mas como vimos com Yang na quarta, você não consegue vencer a sombra tentando matá-la. Você só a vence trazendo para a luz da consciência. Jekyll, infelizmente, preferiu continuar usando a máscara mesmo quando ela já estava grudada à sua própria pele.
Essa história mexe com a gente, não é? Se você sentiu que esse mergulho literário te ajudou a entender melhor os seus próprios mistérios, deixe o seu gostei. E para não perder as nossas próximas investigações aqui na Sexta Cultural, se inscreva no canal. Comente aqui embaixo. Qual é o seu livro favorito que fala sobre a alma humana? Vamos transformar esse espaço em um grande clube de reflexão e brio. O desfecho de Dr. Jekyll é uma das páginas mais tristes e profundas da literatura. No final, o médico percebe que a poção original acabou e que o ingrediente que ele usava estava impuro, e era justamente aquela impureza que permitia a transformação. Sem a poção para voltar a ser Jekyll, ele fica preso na forma de Hyde. A sombra finalmente devorou o homem. Jekyll morre não por ser um homem mau, mas por não ter tido o brio de ser o homem inteiro. Ele preferiu o suicídio e o isolamento a ter que admitir para o mundo e para si mesmo que o monstro fazia parte dele. Ele tentou separar o inseparável e a natureza cobrou o seu preço. Para nós, aqui no Jardineiro da Mente, a lição que fica desta Sexta Cultural é clara. A verdadeira saúde mental não nasce da negação do nosso lado escuro, mas da integração dele. Quando você aceita que tem raiva, você pode usá-la como combustível para a justiça. Quando você aceita que tem medo, você pode transformá-lo em prudência. Mas quando você tenta fingir que é apenas um médico perfeito, você acaba criando um laboratório secreto onde o seu monstro vai crescer sem controle algum. O brio consiste em olhar no espelho e dizer: eu sou luz e eu sou sombra, e é essa a dualidade que me faz humano. Fechamos hoje a nossa semana do inimigo oculto. Vimos os hábitos que nos destroem na segunda. Entendemos a mente com Yang na quarta e hoje testemunhamos o perigo da negação com Jekyll e Hyde. Não tenha medo das suas profundezas. O medo é o que dá força ao monstro. A consciência é o que dá o poder ao médico. O seu jardim só será verdadeiramente belo quando você aceitar que a terra escura é tão necessária quanto o sol para que a vida floresça. Que essa história te inspire a abandonar as poções mágicas da negação e a assumir de uma vez por todas o leme da sua própria consciência. Afinal, quem você escolhe alimentar hoje? O médico que finge ou o homem que se aceita inteiro? Nossa semana sobre o inimigo oculto termina aqui, mas seu trabalho de observação está apenas começando. Não tenha medo de olhar para o seu próprio espelho. O brio de um verdadeiro jardineiro da mente é ter a coragem de lidar tanto com as flores quanto com as raízes que crescem no escuro. Aproveite o final de semana para refletir sobre qual parte de você está pedindo para ser integrada e não escondida.
Eu sou a Kátia e foi um prazer imenso ter a sua companhia nessa jornada literária e psicológica. Um beijo grande no seu coração, cuide bem do seu jardim e a gente se encontra na segunda-feira para mais um passo rumo à sua melhor versão. Até lá!